Mateus capítulo 7, 24 ao 27. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas palavras, essas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Se você construir uma casa, primeiro precisa fazer um fundamento firme e bom. Ninguém vai construir uma casa sobre o chão de areia ou sobre um pântano. Isto é tão claro que ninguém questiona. Mas diante desse pensamento, meus queridos irmãos ouvintes, ficamos com a dúvida: por que não agimos da mesma forma com a nossa vida? O Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina aqui nesta palavra ensinos importantes para que nós sejamos abençoados. Ele ensina ensinos importantes para que nós recebamos tudo aquilo que está escrito nas promessas da palavra de Deus. E de Gênesis a Apocalipse tem promessas para mim, tem promessas para você, tem promessas para a sua família. Amém? Mas para que as bênçãos venham sobre nós, precisamos atender o que o Senhor Jesus diz. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho e eu sou a verdade. Tudo que Ele fala é verdade. Então, nessa verdade, Ele disse: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica. O Senhor está dizendo que nós devemos escutar a palavra dEle, mas praticar, para que ela possa fazer um efeito poderoso em nossa vida. Aleluia. Conhecereis a verdade vos libertará. E quando nós olhamos aqui para o contexto desse texto, ele está falando o seguinte: todo aquele que escuta estas minhas palavras. Ele já tinha pregado as palavras e ele estava falando para aquela multidão: agora, se você escutar essas minhas palavras, vocês vão ser abençoados. E quais eram essas palavras? No contexto aqui, em Mateus 7, ele diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, bater e abrir-se-vos-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Quando a palavra de Deus fala aqui em bens, é aquilo que nós precisamos. Existem muitos bens que nós precisamos. A saúde é um bem, a libertação da família é um bem. Existem muitos bens. O Senhor Jesus, Ele ensina que nós devemos pedir ao Pai Celestial, pedir também ao Senhor Jesus, porque Ele é Deus. A Bíblia Sagrada, ela conta a história de um centurião, lá em Mateus 8, 5 ao 13, que ele foi buscar a ajuda do Senhor Jesus. Buscar e achareis. Quando é que nós buscamos a ajuda do Senhor Jesus? O Senhor Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunirem meu nome, ali estarei eu no meio deles.
E nós nos reunimos aqui nas terça-feiras, no domingo, na quinta, na sexta, no nome de Jesus Cristo. Amém? Então o lugar de buscar ajuda é aqui na casa de Deus. Porque o Senhor Jesus está em nosso meio para abençoar, Ele está em nosso meio para curar, Ele está em nosso meio para libertar, Ele está em nosso meio para salvar. Amém? Você ficando em casa, você não vai receber essa ajuda. É buscar ajuda. Ele diz: buscai, porque se você buscar, você vai encontrar. Esse centurião, ele foi até onde o Senhor Jesus estava, em Cafarnaum. E ele foi buscar ajuda, porque o seu criado estava doente e horrivelmente perturbado, violentamente endemoniado. E o Senhor Jesus, quando aquele centurião disse: Senhor, me socorre, que o meu criado está horrivelmente doente e endemoniado. Aí o Senhor Jesus Cristo disse: eu irei e darei ele a saúde. Aleluia. Quando ele foi buscar a ajuda do Senhor Jesus, o Senhor disse assim: pois eu vou na tua casa agora curar o teu criado. Mas aquele homem, ele já tanta fé, que ele disse: Senhor, eu não sou digno que tu entre na minha casa, mas eu sou um centurião e eu tenho soldados à minha ordens, e quando eu digo ele fazer isso, ele faz. Quando eu falo para o meu servo fazer isso, ele faz. E eu creio, Senhor, se tu enviar uma palavra na minha casa, uma palavra de cura, o meu criado será curado. Aleluia. A fé daquele homem, Deus, ele age em nossa vida conforme a nossa fé. O Senhor queria tocar no criado para curar o criado, mas ele disse: não, Senhor, manda só a palavra, eu acredito na tua palavra tem poder. Eu acredito que se tu mandar a palavra, ele será curado. E o Senhor Jesus disse assim: em Israel eu achei uma fé tão grande como essa, então vai, porque vai ser conforme a tua fé. E aquele homem foi curado naquele momento. Quando nós cremos na palavra do Senhor, nós devemos buscar a cura, a libertação, fazer campanha na igreja para receber a bênção. Muitas pessoas já receberam curas aqui extraordinárias, milagres já receberam aqui, para a glória do Senhor Jesus. E quando nós vamos à casa do Senhor com aquele propósito: eu vou na casa do Senhor, eu vou fazer campanha de cura e o Senhor vai me curar. Pedi e dá-se-vos-á, buscar e acharei. E o Senhor também conta a parábola do amigo importuno, nos ensinando que nós devemos insistir. Amém? Insistir, não olhar para a circunstância, não olhar para aquela enfermidade, não olhar para aquele problema, não olhar para aquele mal, mas olhar para o Senhor Jesus, que Ele tem todo o poder e tem toda a autoridade. Aleluia. Ele disse: você deve fazer como um amigo importuno. Ele bateu de madrugada, meia-noite, na casa do outro amigo dele, para pedir emprestados pães, porque alguém havia chegado na casa dele e ele estava sem pão, e foi pedir ao amigo dele. Aí ele bateu na porta e disse: amigo, me empresta os pães, porque chegou visita na minha casa e não tenho o que oferecer, mas me empresta. Aí o amigo, lá de dentro da casa, ele grita: não me importune, eu já estou deitado aqui, meus filhos também já estão deitados para dormir, e a porta está fechada, não me importune. Aí o Senhor Jesus Cristo disse: em verdade eu digo, ele não vai se levantar por ser amigo dele, mas ele vai se levantar pela importunação. E assim também o Pai Celestial fará, se você insistir naquilo que você busca, não perder o foco, não desistir, mas perseverar, sabendo que para Ele não há nada impossível. Essa enfermidade, esse mal da tua família é tão pequeno para Ele, só basta você insistir. Porque quem confia no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. As palavras do Senhor Jesus Cristo é o fundamento
que precisamos para crer e para receber milagres em nossas vidas e em nossa família. É o fundamento da nossa fé, as palavras do Senhor Jesus.